Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Bread of Science. O meu nome é Mariana Dias e sou estudante do mestrado em Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro. E tenho o prazer de estar acompanhada pela professora Mariana Oliveira, que aceitou o convite para me acompanhar nesta entrevista da MBS da Universidade de Aveiro. Primeiro de tudo, obrigado por ter aceito este desafio. Começando por apresentar a nossa convidada, a doutora Mariana é atualmente investigadora auxiliar no grupo de investigação Compass, que faz parte do CISECO, Instituto de Materiais e do Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Estudou Engenharia Biomédica na Universidade do Minho e doutorou-se em Engenharia Biomédica em 2014 na mesma instituição. Tem focado a sua investigação no desenvolvimento de biomateriais para a regeneração de tecidos e melhoramento do tratamento e gestão de doenças crónicas como a diabetes. É atualmente investigadora principal e coordenadora de 2 projetos de pesquisa focados na exploração de células mesenquimais estaminais para a regeneração de tecidos e aceitação de excertos halogénicos. Passando agora para umas questõezinhas para iniciar e contextualizar as pessoas que estão a assistir a esta entrevista, a nossa primeira pergunta é: em que sentido a professora Mariana e o seu grupo estão a explorar materiais para terapia? Quais os materiais que mais investigam e para que finalidade? É uma investigação com fim translacional ou até clínico? Passo agora a palavra à professora Mariana. Muito obrigada por esta introdução, Mariana. Gostava de começar desde já por agradecer o convite. Então, eu vou começar primeiro por contextualizar um bocadinho, como a Mariana disse, e bem, faço parte do grupo Compass, que se integra então no CISECO e também do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, e em específico o grupo de investigação Compass dedica-se ao desenvolvimento de biomateriais para vários fins. E dentro destes fins, os mais comuns, para os quais nós olhamos mais, são a regeneração de tecidos, a cura também de algumas doenças e, mais recentemente, mas não menos importante, também o desenvolvimento de modelos de doença. No meu caso específico, eu tenho feito uma aposta nos últimos anos muito direcionada para o uso das células estaminais, como bem referiu, e olho para elas tanto como produtoras de moléculas com potencial terapêutico, ou então através do seu uso como unidades construtoras de biomateriais. Portanto, aqui a ideia é que há materiais que podem, e nós temos provado isso, que conseguimos construir materiais com diferentes formas a partir dessas células. Qual é que é a peculiaridade destas células estaminais mesenquimais? É que sabe-se que elas têm a capacidade, por um lado, podem diferenciar-se em células de diferentes tecidos, nomeadamente o tecido ósseo, da cartilagem. Isto é usado para fazer a tal engenharia de tecidos, ou seja, tentar fazer um tecido, um precursor de tecido in vitro. Da minha parte, eu tenho estado mais preocupada com a questão imunomoduladora destas células. Elas são conhecidas por produzirem moléculas muito interessantes e elas mesmas terem também um potencial na sua estrutura imunomodulador. Portanto, estes projetos que tenho liderado, atualmente só estou a liderar um, o outro chegou ao fim, têm em vista a cura de problemas de saúde através então do desenho, fabrico e implementação de materiais. E, portanto, eu acho que é correto dizer que há um fim translacional na investigação que eu e a minha equipa desenvolvemos atualmente, apesar de, evidentemente, ainda não termos chegado a um ponto translacional ou clínico. No entanto, é importante perceber que antes desta perspectiva clínica, ou seja, antes de serem feitos testes de segurança e de eficácia em pacientes humanos, é necessário um elevado investimento em estudos in vitro e muitas vezes pré-clínicos. Estes estudos pré-clínicos atualmente ainda são muito realizados em animais, em modelos animais, apesar disto estar cada vez mais a mudar e haver agora modelos cada vez mais relevantes para estudos in vitro, portanto, para que em laboratório, sem sacrifício de animais, possamos chegar a boas conclusões sobre o potencial das terapias que estamos a desenvolver. No entanto, é aí que estamos, em testes in vitro, maioritariamente em laboratório e também alguns em animais. Estamos aí, tanto para a área de diabetes, aqui neste caso, para a parte de diabetes e outras doenças crónicas, isto tem muito a ver com o potencial imunossupressor dos materiais, portanto, a capacidade de permitirem, por exemplo, num contexto específico da diabetes, quando
paciente diabético não tem a capacidade de gerir os seus níveis de glicémia. Um dos tratamentos mais avançados e para casos mais complicados que é proposto é a transplantação de ilhós de Langerhans a partir do pâncreas de cadáveres humanos. E aqui temos o problema da rejeição imunológica que tem a ver com qualquer transplantação alogénica, portanto, de dador para um dador diferente. E neste caso, normalmente estes pacientes tomam imunossupressores sistémicos. O problema aqui é que têm de tomá-los a vida toda após um transplante destes, e isso tem efeitos muito nefastos para a saúde na globalidade destes pacientes. Neste tipo de transplantação de ilhéus, o que nós propomos é tentarmos que haja uma imunossupressão localizada juntamente com o local do transplante. Portanto, os pacientes não teriam de tomar imunossupressores sistémicos, mas teriam antes de apenas ser co-transplantados com alguns materiais que nós desenvolvemos e queremos que poderão ter potencial para este fim. Depois há um outro projeto muito mais vocacionado para isquémia, portanto uma consequência de muitas doenças cardiovasculares. Sabe-se que estas células também têm o potencial então de induzir uma revascularização de tecidos isquémicos, necróticos, o que acontece, lá está, quando há um dano e os nossos tecidos acabam por ficar sem vasculatura, não há fluxo de sangue, logo acaba por morrer localmente, digamos assim, o tecido, e são estas as áreas em que trabalho. Não sei se respondi a todas as perguntas, a todas as questões até agora, mas penso que sim. Sim, obrigada. Passamos então agora para uma segunda questão que incide sobre o seu percurso académico e gostaríamos de saber se, tendo em conta esta área em que trabalha, acredita que a engenharia biomédica seja o curso mais adequado para entrar na área. Eu acho que é difícil afirmar que haja um curso absolutamente ideal para trabalhar numa certa área, nomeadamente na área da engenharia de tecidos ou da medicina regenerativa. É verdade que é um trabalho muito multi e interdisciplinar, e aqui sobrepõem-se conhecimentos de biologia, química, a capacidade de desenvolver dispositivos, tudo isto é muito importante. A formação em engenharia biomédica teve a particular vantagem de me expor desde muito cedo a uma variedade de tópicos muito, muito grande. E o contacto prévio com áreas tão diversificadas como a engenharia mecânica, de materiais, eletrónica, informática, além desta área mesmo dos biomateriais e células, permitiram-me integrar conhecimento diversificado desde fases muito precoces na carreira. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo. E também a forma de pensar mais orientada para a resolução de problemas é muito útil na identificação dos próprios problemas a resolver, como no planeamento de abordagens para a sua resolução de forma muito sistemática. No entanto, por outro lado, é um caminho que nos leva à necessidade de especialização e muito estudo a longo prazo, mas isto é verdade para qualquer área em que se pretenda fazer investigação e desenvolvimento de tecnologias realmente inovadoras. Obrigada. Gostaríamos de saber qual a sua perspectiva sobre a evolução da investigação em materiais para a terapia em Portugal. Isto é, acredita que será uma área viável para futuros engenheiros biomédicos que se dedicarem e que irá crescer bastante no futuro dentro do nosso país ou nem por isso? Eu acho que é seguro dizer que é uma área que se encontra em expansão e diversificação a nível global. E normalmente Portugal acaba por acompanhar estas tendências europeias e globais. Pelo que creio que sim, que é uma área que ainda tem muito que crescer em todo lado, nomeadamente em Portugal. A área das terapias celulares e destes materiais tem crescido de forma muito rápida nos últimos anos. Se pensarmos especificamente em terapias celulares, tem tido um crescimento muito grande, sobretudo para o tratamento de cancro nos últimos anos. E algumas destas terapias até já estão em ensaios clínicos e algumas têm aprovação. Outras áreas muito interessantes que também usam materiais e células como elementos base têm a ver com a área alimentar, uma área da qual se fala muito agora é a da carne cultivada em laboratório, por exemplo, e também os modelos de doença, são outra área em franca expansão. A entidade regulatória, a FDA,
nos Estados Unidos já regulou que nem todos os novos fármacos terão de passar por ensaios animais antes da sua aprovação. Portanto, isto diz-nos que a área dos modelos de doença também é uma área que está em franca expansão. Assim, e mesmo quanto aos biomateriais para regeneração, também é uma área que se está a expandir muito já há algumas décadas, já há umas 2, 3 décadas. E também é curioso perceber como esta área se integra também com assuntos muito atuais, como por exemplo a inteligência artificial, também já começa a ser integrada no desenho e manufatura de biomateriais. Portanto, eu acho que sim, que é uma área que ainda tem muito para dar e que tem se adaptado sempre às novas tendências e potencialidades destas novas tendências também. Muito obrigada. Antes da próxima questão, queríamos dar os parabéns a si e à sua equipa pela submissão de uma nova patente sobre o novo biomaterial para facilitar a aceitação de órgãos transplantados ou na regeneração de tecidos. Gostaríamos que, se fosse possível, nos explicasse um pouco como é que este material consegue modular o sistema imune e como poderá ser uma alternativa melhor aos fármacos imunossupressores e anti-inflamatórios comuns no contexto de transplantes e regeneração de tecidos, à qual estamos mais habituados. Ok, então, para começar, este material foi desenvolvido no âmbito do doutoramento, de uma aluna de doutoramento, a Rita Souza, que é orientada pelo professor João Mano e por mim. E estes são materiais que têm esta especificidade, como eu já disse atrás, que são compostos apenas por células. Normalmente as células são usadas vivas para que se possa tirar o máximo partido da sua atividade. Nomeadamente a nível de secreção de moléculas e mesmo na sua capacidade de se movimentarem nos tecidos. Enquanto isto é muito potenciador de uma ação terapêutica, por outro lado, isto traz riscos também de migração de células para locais indesejados ou mesmo alteração do fenótipo celular ao longo do tempo. A patente que submetemos diz respeito a materiais preparados a partir de células que estão desvitalizadas. E neste caso, nós conseguimos que estes materiais modulassem a resposta pró-inflamatória de células do sistema imunitário, nomeadamente de macrófagos e células T. Portanto, atenuaram aquilo que são comportamentos normalmente associados a cenários de inflamação muito elevados. Assim, portanto, queremos que estes materiais possam permitir o controle localizado do microambiente associado à inflamação ou à rejeição. E, portanto, é este tipo de aplicação que vemos para esta patente submetida. Por fim, conselho dá aos estudantes que ainda estão no início do seu percurso académico ou até mesmo numa fase já avançada e que tenham algum interesse no futuro para fazer investigação nesta área ou que gostassem ou que ponderam fazer um trabalho nesta área? Eu vou começar com um bom clichê, que é dizer que as pessoas devem fazer aquilo que os motiva e de que gostam. Mas também há aqui outras questões. Eu creio que é normal que em fases iniciais do percurso académico nos deparemos com alguns tópicos que nos interessam menos ou trazem menos satisfação imediata, mas eu acho que é importante tirar partido de tudo e verem tudo uma oportunidade para aprender um pouco mais. Às vezes temos surpresas ao fim de algum tempo, quando começamos a explorar uma área que achamos que não nos agrada tanto e afinal até nos trouxe alguma satisfação e alguma utilidade mais tarde. Depois, para uma fase mais tardia, eu acho que é importante lermos muito e conhecermos bem quem trabalha na área, os trabalhos que são feitos, estar a par das novidades e das tecnologias mais promissoras. E depois também numa perspectiva mais pessoal, acho que é importante que ao longo do tempo consigamos identificar as nossas qualidades e também as nossas dificuldades e que consigamos trabalhá-las de forma a que isto não nos impeça de criar e criar com a qualidade que queremos, mas também termos uma aceitação daquilo que somos para que o que fazemos tenha um cunho pessoal. Acho que isto também é muito importante, que por um lado nos adaptemos às situações, mas que também sejamos capazes de trazer a nossa individualidade para a liderança e para a execução do trabalho num sentido global.
Acha que existe muitas oportunidades nas áreas dos materiais em Portugal para novos alunos ou que existe mais oportunidades no estrangeiro? Acho que em Portugal existem algumas oportunidades boas, de excelente qualidade. A nível de quantidade, evidentemente, que se compararmos Portugal ao resto do mundo, evidentemente haverá muitas mais oportunidades lá fora. Há países que têm uma aposta mais significativa nesta área, ainda assim eu creio que é uma área na qual em Portugal se consegue fazer uma boa formação. Muito obrigada pela sua presença, foi um gosto conhecê-la e aprender um pouco mais consigo. Desejo muito sucesso profissional e aos nossos ouvintes, obrigada por terem escolhido a nossa companhia e espero que tenham gostado deste pequeno momento e que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre materiais para a terapia que ainda têm tanto para explorar. Até ao próximo episódio. Obrigada.